Continuando, pessoal, então, Jesus teaches and heals the people. Jesus teach. Teach é ensinar, tá? Tem teacher. Teacher é o que ensina, é a função do ensinador, que é o professor, teacher. Mas aqui eu sei que é o verbo, porque o sujeito é Jesus, quem pratica a ação. Teaches, ou seja, ensina, e heals. Heals é curar o povo, ou seja, pessoas, as pessoas. Então, Jesus ensina e cura pessoas. Aqui, nós finalizamos a aula anterior no versículo 22 e vamos continuar no versículo aqui 23. Jesus went, ou seja, went, eu já expliquei, que é o verbo go no passado, que significa ir, tá? Muito importante, tem que saber decor, principalmente porque ele é um irregular, aquele super irregular, tá? Então, como ele é um super irregular, é aquele que você tem que saber já decor. Então, everywhere, Jesus. Então, Jesus foi everywhere. Everywhere, every quer dizer todo, tá? Eu vou quebrar essa expressão aqui para a gente entender de uma vez por todas. Everywhere, every significa todo. Todo, ok? E where significa onde. Então, seria em todo onde, todo lugar. Aqui nós estamos falando de uma localização espacial, no espaço ali. Então, Jesus foi everywhere, a todo lugar in the country of the Galilee. Então, ele foi em todo o país of Galilee. Então, todo o país da Galileia. Everywhere, em todo lugar, em todo canto, country, ou seja, país of Galilee. Galilee, eu não preciso mais falar, que você já sabe que é Galileia. Country, você já provavelmente sabia, que eu também já disse em aulas anteriores, significa país. Ele foi por toda a região, everywhere, ou seja, em todo lugar, em todo canto do país da Galileia, da região. Aqui na tradução eles colocaram região e aqui está country, ou seja, o sentido mantém, naquela área lá. He taught, aqui, taught é o verbo teach, no passado, significa ensinar. He está falando de Jesus, é claro. Taught, exatamente, taught. Ele fala, não acredito. Exatamente, é taught in the synagogues. Então, synagogues é sinagoga. And told, ou seja, told é dizer o verbo tell, no passado, dizer, tá? And tell the good news, boas novas. Boas novas, que nós já sabemos que a palavra evangelho, né, significa boas novas. Então, ele pregou o evangelho, as boas novas. About é sobre. Olha aqui de novo. Gods. O que é isso aqui? Lembra que eu expliquei sobre o possessivo? O possessivo, ele tá o reino, kingdom, que é reino. God é Deus. Então, o reino de Deus é God's kingdom. O kingdom é o reino que pertence a Deus. Então, Deus ele tem um reino, é posse dele. Então, nós vamos usar God's kingdom. Aqui já é mais uma revisão, só para manter o conteúdo fresco aí, tá? And he, ou seja, ele, tá falando de Jesus, healed, ou seja, heal é o verbo curar, tá?
E aqui nós estamos no passado. Heal all the people's disease. Olha aqui de novo. Já vai prestando atenção. All quer dizer toda, tá? Todas, no caso aqui. The people disease, ou seja, as doenças das pessoas. Pessoas aqui. Então, isso daqui é uma expressão, não tem como traduzir people, as disease. Então, é people's disease, as doenças que eram das pessoas, como aqui o kingdom, que é de Deus, God, and sicknesses. Sicknesses, que é enfermidades. Então, sick. Então, quando a pessoa está sick, ela está doente, tá? Então, eu vou botar aqui doença, só para você, enfermo. Só para você, de repente, você vai ver uma pessoa tá sick, ou seja, ele tá doente. The news, ou seja, the news, a notícia about Jesus, sobre Jesus, spread all, spread, ou seja, espalhou, spread all over Syria, all over, por toda, esqueci do parêntese, por toda Síria. Síria é também, você já sabe que é a Síria, and all over, por toda. Então, aqui por toda a região, tudo. Então, quando o pessoal começou a saber do que estava acontecendo, o povo, desde aquela época, já gostava de espalhar a notícia e já espalhou por toda essa região sobre Jesus. And people, pessoas, brought. Você lembra que a gente falou sobre o bring, que é trazer? Então, é o bring no passado. Então, bring no passado é brought. Brought é trouxeram para ele. To him. To him eu não preciso mais, porque eu já falei com você só hoje umas 3 vezes na aula. All, que significa toda, ou todas, ou todo, ou todos. Para eles não importa. Tudo isso, toda, todas, todo, todos. Vai ser tudo all, tá? Para eles não flexiona em número nem em gênero. Those, que é daqueles, ou todos aqueles. Who, quem. Where, você já sabe que é o verbo to be no passado. Então, eram ou estavam. Sick. Você lembra que a gente tinha falado do sick? Sick, que é doentes, enfermos. Então, na tradução para ele, todos os doentes que sofriam de vários tipos de males e doenças. Todos os doentes, eu vou tirar aqui já o enfermos. Quanto mais simples, melhor. They were, ou seja, eles eram ou estavam suffering. Suffering, ou seja, é sofrendo. Então, se é sofrendo, eles estavam sofrendo from aqui. Olha que legal. Então, from é de, normalmente se referindo à origem, tá? Então, a origem do sofrimento deles era o quê? Eram different kinds, diferentes kinds, você já sabe, tipos of disease and pain. Então vamos lá, a origem. Então eles estavam sofrendo, ok, sofrendo, ing mais uma vez, continuous, past, porque está no passado, eles estavam sofrendo. Então, naquele tempo, eles estavam passando. Por que eles estavam sofrendo? Porque depois disso, eles foram curados. Então, mas quando Jesus chegou lá, eles ainda estavam sofrendo, tá? Então, suffering
From, então a origem do sofrimento, porque from significa origem, tá? For example, I'm from Brazil. Então, eu sou do Brasil. A minha origem é o Brasil. Então, different kinds of disease. Disease, você já sabe que é doenças. And pain. Pain é dor. No caso aqui, dores. Então, eles estavam sofrendo com diferentes tipos de doenças e dores. Tá ok? Então, eles traduziram como males, não muda nada, dores, males, mas é mais comum você ver como dor, tá? Então, some, algum ou alguns, demons. Demons, então, no plural, eu vou colocar alguns, tinham, had, é o que? É o have no passado, que significa ter, tá? Demons inside. Inside é dentro. Dentro, them. Them é deles. Então, alguns tinham demônios dentro deles. Então, normal, como nós já sabemos também, Jesus já fazia a obra completa. Ele já curava e libertava todo mundo. Some, ou seja, alguns, eu já não preciso escrever de novo, porque você já sabe que ó, some é alguns. Aqui, ó, suffer. Então, suffer, sofreram. From, você já sabe também que é a origem do sofrimento. Sofreram de ou sofreram com, depende como você vai preferir falar no português. Seizures, que significa epiléticos, é uma tradução boa pra gente, é bem específico esse vocabulário, por exemplo, aqui. And some, alguns, eram paralyzed. Então, paralyzed é paralíticos. Eram paralisados, paralíticos. Então, alguns, sofriam for seizures, ou seja, eram epiléticos, e some were paralyzed. Paralyzed é paralíticos. Jesus healed, é o verbo heal, eu vou colocar só curou, healed, them all, ou seja, them é eles todos. Então, todo mundo que estava lá, Jesus curou them all. Que vamos finalizar aqui no 25, large crowns, ou seja, grande, large, larga, né? Pensa em algo grande, crowns, Então, followed him, followed, passado, do verbo follow, que vai mexer, fica aí. Followed him, ou seja, uma grande multidão o seguiu ele. People, pessoas, from você já sabe que é a origem. Galilee, the 10 é o número mesmo, tá? 10. Já viram que tá pegando o número devagarzinho, pouco a pouco. Towns, a gente conhece cidade sempre como city, tá? City é menor, town é maior que city. Seria mais uma área, uma região, mas seria 10 towns. 10 towns é 10 regiões, 10 cidades. Então, algo nesse sentido. E que aqui é traduzido como Decápolis. Decápolis é a região, deca, você já imagina, né? Vem, esse prefixo aqui vem do 10 e até o nosso número 10, Decápolis. Polis é as cidades, tá? Então, 10 cidades ou 10 regiões. Então, towns, também traduzida como cidade ou região, é um pouco maior que cidade. Geralmente Síria é menor. Jerusalém, Judea,
Então, Jerusalém, Judéia, também não precisa traduzir. And the area, across, area é área, tá? Ó, área é area. Across, ou seja, do outro lado. Across the Jordan River. River é rio, tá? Jordan é Jordão. Então, também como a área, across é do outro lado, situada no outro lado, como é toda a região situada do outro lado do Rio Jordão. Então, toda essa área aqui, então, tinha uma grande multidão que seguia Jesus que vinha toda essa área. Pessoal, finalizamos aqui mais uma aula. Vejo você na próxima. Mantenha a revisão. Faça assim como foi explicado no primeiro vídeo da playlist. E vejo você falando inglês. Até breve!